Olá, Aranã, Saravá, mais uma vez nos encontramos aqui para darmos continuidade a esse quadro, né? Pergunte ao sacerdote. Se você se lembra, há um mês e pouco atrás, gravamos, né, um vídeo de lançamento desse quadro, convidando, né, a todos os ouvintes, a todos aqueles que nos acompanham aí virtualmente, para que possam fazer suas perguntas e dentro das nossas capacidades e respondendo-as. Já lançamos dois quadros respondendo algumas perguntas e hoje nós estamos aqui com mais algumas, com esse tempo, né, que nós falamos que quase sempre é escasso, mas a gente vai tentar aí responder o número maior possível de perguntas à medida que elas forem chegando. Hoje eu disse, não sei se vocês se lembram, que a gente procuraria evitar falar o nome das pessoas que estão perguntando, até para preservar, né, a privacidade desses irmãos. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Marachitã, dirijo aqui o templo do agrupamento urbano da Estrela Azul sobre a supervisão espiritual do caboclo Cobra Coral. Vou conversar um pouquinho com vocês. Então, respondendo essa pergunta, como eu disse no início, é uma pergunta também que é bastante interessante. Então, vamos lá. O primeiro, a justificativa que damos, né, porque temos areia no nosso santuário, primeiro porque essa areia é trazida do mar. E não precisa de maiores segredos para entender, né, que o mar concentra, né, o grande manancial de axé. E não precisa ser muito inteligente para saber que todos os rios desembocam no mar, né? Por isso que nós, quando utilizamos águas de diversas procedências, sempre entendemos que a água do mar é água coringa. E quando utilizamos material de axé, onde precisamos do elemento sólido e utilizamos a areia como esse elemento de correspondência, nós temos essa preocupação de explicar, né, a esses que vão fazer uso dos aludidos instrumentos da força de axé que carrega a areia. Então, um dos motivos que justifica termos a areia dentro do nosso núcleo interno é esse. A areia, ela é um elemento carreador de axé. A segunda explicação, também muito óbvia e simples, é porque toda vez que nós vamos num sítio vibratório e nós retiramos desse ambiente pedaços, partes, nós criamos o que a gente chama de endereço vibratório. Então, quando nós temos areia no nosso núcleo, não é difícil entender que essa areia nos conecta, né, com o mar. Então, os ciclos e ritmos, né, da maré, aquilo que traz, aquilo que leva, tem uma propriedade magística muito interessante para nós, que a gente aprende principalmente com os velhos, ou os pretos velhos, ou os pais velhos, né, como nós costumamos chamar, que trabalha muito bem esse mistério, né, que tem por trás desse elemento axé. E a terceira justificativa, que eu acho também muito interessante, é que quando nós abrimos o nosso templo à visitação ou às giras públicas, as pessoas adentram o nosso santuário e vão para consulta. E chegando perto do mentor ali, trocam ideia, procuram dialogar com a entidade, expõem os seus problemas e procuram sempre uma solução, né, para esses dilemas que os trazem aos terreiros. Só que ninguém sabe, e aqui a gente deixa isso claro agora, que toda vez que uma pessoa externa, que não pertence ao grupo interno, busca as nossas giras públicas, que adentram o nosso núcleo, as suas pegadas, né, ficam marcadas nessas areias. E esse endereço vibratório serve muitas das vezes para que as entidades, né, principalmente os batedores, que são os Exus quando querem correr gira, como nós chamamos aí na boca popular de terreiro, querem saber o que está de fato acontecendo naquele ambiente X ou Y, e muitas das vezes esses batedores são determinados, são ordenados pelas entidades que atendeu aquele consulente, porque ele não explicou direito, ou tem alguma coisa que precisa ser de fato observada mais de perto. São determinados esses batedores, ou esses batedores, né, que são os Exus, para que eles possam, através desse endereço vibratório, ou seja, através desse rastro, né, que esse consulente deixou, ir até o local, verificar de perto o que está acontecendo, e quase sempre essas entidades, tal como boca coletiva, trazem aí as informações e repassam aos mentores para que possam ser tomadas, né, as devidas providências junto a esses consulentes que buscaram ajuda. Essa é a terceira justificativa. E talvez, eu acredito que seja a mais comenzinha e a mais simples, né? Torna o nosso ambiente não tão sólido, né? E é muito comum, principalmente em giras públicas, as pessoas, quando estão manifestando lá o seu santo, ou estão ali sofrendo a influência de algum espírito, desequilibrarem, caírem. Então isso também já nos
conforta muito sabendo que a pessoa não vai cair, né, em um solo mais denso, mais duro. Eu acho que poderia dar aqui outras explicações, mas eu acho que essas 4 já justificam, né, o porquê de termos areia no nosso santuário. E o mais importante, e para finalizar, não vamos aqui detalhar toda, né, os fundamentos que estão por trás desse elemento axé, que também é muito importante. A nossa casa adota, né, essa disciplina, que sempre ao final do ano a gente faz a limpeza do ambiente, nos seus aspectos astrais. E se a gente percebe, ou se a entidade que comanda a casa entender que a nossa areia está sobrecarregada, nós temos a possibilidade de pegar essa areia, ensacá-la e redirecioná-la ao mar, colocando num ciclo de vida de renovação. Buscamos e renovamos todo o axé com areia nova. Então, ela é uma captadora natural no dia de gira pública. E também não é segredo, né? As entidades, quando estão atendendo os consulentes, dão os seus passos, muitas vezes esses resíduos, essas energias deletéricas, caem, né, nesse assentamento. E aí os mentores conseguem direcionar a grande maioria dessas energias, mas algumas delas ainda ficam sedimentadas, ficam incrustadas, né, nesse material de axé. E aí, como eu falei, se no final do ano a entidade, comandante da casa, perceber que está sobrecarregado o solo de assentamento, a gente recolhe essa areia, direciona para o mar, dá caminho para ela. Quando essa areia não está tão carregada assim, a gente reaproveita para os anos posteriores. Aí é todo um trabalho de purificação da areia, onde a gente usa determinados elementos para fazer, né, a higienização dela com relação a fungos, bactérias e protozoários. Então a gente consegue também utilizá-lo dessa forma. Bom, eu penso que dessa forma eu respondi à segunda pergunta. E a terceira e última, a pessoa pergunta por que nós umbandistas esotéricos usamos a mesma vestimenta tanto para os médiums masculino ou feminino e não utilizamos das roupas tradicionais, né, da Umbanda popular. Bom, até onde nós sabemos, essa tradição, né, do uso da roupa ritualística nos foi passada, né, pelo saudoso mestre Apacanil ou Rodolfo Wilson da Mata e Silva. E a gente segue essa tradição. E a gente aprendeu, né, também perguntando algumas dúvidas com relação às entidades que nos comandam, que isso uniformiza o grupo, né, não faz essa distinção entre homem e mulher, coloca todos num patamar de igualdade. E o lado oculto, né, da roupa ser branca e não ser colorido, como é usada em outros ambientes, é justamente que a gente aprende que a vestimenta ritualística, a vestimenta branca, ela simboliza a nossa busca pela evolução espiritual, que é traduzida nessa vestimenta, né, astral, que com certeza todos nós temos. Quando nós estamos aqui encarnados, utilizamos, né, o corpo físico, mas ao desencarnarmos a gente continua ainda num plano de existência astral, e aí sim possuidor de uma vestimenta espiritual. É essa vestimenta espiritual que é o fator determinante para que a gente tenha essa consciência que o vestir o branco é aprimorar, né, o processo evolutivo, é aprimorar, né, essa ascendência espiritual. E mais do que isso, nos aspectos esotéricos, o branco é a somatória de todas as coisas. Então, aos olhos, né, físicos, nós não estamos vestindo, né, roupas tradicionais como são usados por outros irmãos da Umbanda popular. Mas, no fundo, se o branco é somatório de todas as coisas, então nós temos na representação de todos os orixás também essa correspondência juratória. E o mais importante, o branco também nos dá, né, esse ar de sobriedade espiritual e principalmente com uma cor que acalma, né, o semblante, acalma esse nosso sentimento de espiritualidade e nos predispondo a buscar, né, essa elevação de pensamento e sentimentos, e que nos induz com certeza a essa sintonia, né, com o plano espiritual, que é representado na luz, né? Então, quando nós falamos sintonia espiritual, a sintonia com os orixás, e os orixás são senhores da luz. Então, nesse campo de correspondência, o branco facilita e muito esse aspecto para nós. E isso também nos distingue, né, uma outra explicação,
da vestimenta profana, né? Então, quando nós utilizamos uma outra vestimenta para recebermos, né, os espíritos que nos comandam, existe também esse caráter embutido por trás, que justamente faz essa distinção entre o sagrado e o profano. Então, essa, né, é uma explicação também bastante pertinente ao porquê de usarmos, né, a vestimenta branca e não utilizarmos de outra vestimenta. Aliás, né, eu gostaria de pegar aqui um gancho, vocês me veem, eu estou com uma roupa aqui que a gente chama de vestimenta de apoio. Esta vestimenta de apoio nós utilizamos para desenvolver as atividades templárias antes do rito oficial. E também para não sujar, né, o uniforme ritual. Então, essa vestimenta de apoio facilita muito. Mais uma vez, o nosso Saravá profundo, luz na mente, paz no coração, como nós sempre falamos. Saravá, né? Aranon.